Amados, nós vamos iniciar uma nova série de mensagens, Evidências de Vida Eterna, né? Tem aí no seu boletim, e nós vamos estar falando alguns domingos sobre isso, baseado, né, na carta de 1 João, né? João escreveu o Evangelho, né? Nós temos o Evangelho de João, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, o quarto Evangelho, né, que não é um livro, é o último evangelho, né? E também ele escreveu 3 cartas, e nós vamos estar meditando na primeira carta, está lá no finalzinho da Bíblia, perto do Apocalipse, né? Então, nós vamos estar entrando nessa série sobre evidências de vida eterna. Deixa eu abrir aqui meu... E eu creio que o Senhor vai falar com o seu coração e vai também falar no meu. E todo final de série nós temos uma roda de conversa aqui com os pastores. Então, se você tem uma Bíblia, se você tem uma anotação, vai anotando aí, cada domingo, né? Pode riscar a Bíblia, não é pecado não, viu? Anotar na Bíblia, riscar, né? Porque eu já ouvi um pessoal que fala, não pode riscar a Bíblia, porque é a palavra de Deus. Você vai estar riscando a boca de Deus. Gente, não é isso, né? Então você pode grifar, anotar, deixar no cantinho, porque o Senhor fala conosco através disso, e nós sabemos que quando nós anotamos, nós gravamos mais a mensagem. Amém? Vou estar lendo 1 João de 1 a 4, né? De 1 a 4, e depois 1 João 5:13. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Né? Agora vamos lá para o capítulo 5, verso 13. Vos escrevi estas coisas a vocês para crerem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Amém. Bom, amados, nós vamos estar estudando um pouco sobre a primeira carta de João, e eu gostaria de trazer um pouco de detalhes sobre essa carta, né? Que é uma carta diferente do Evangelho, foi escrita em períodos diferentes, e nós tivemos uma série de sermões sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Vocês lembram? Né? E provavelmente essa carta, como toda carta, tem uma motivação. Você não vai escrever uma carta à toa, né? Você não vai perder tempo escrevendo uma carta. Tem um motivo, tem uma explicação para que essa carta seja escrita. Né? Se você está apaixonado ou quer conquistar uma garota, um garoto, você escreve a carta, se bem que eu acho que nem existe mais isso, né? Hoje não tem, mas o pessoal das antigas aí mais romântico, né? Escrevia as cartas, as mulheres, gente, não sei se é da época dos 6, mas guardava papel de carta, não tinha coleção de papel de carta, eu lembro que tinha essas coisas. Para quê? Para escrever um momento especial, né? Hoje eu só mando um direct, mando um texto, né? E não fica tão romântico, mas João teve um propósito de escrever essa carta. Né? O apóstolo João, o último dos apóstolos, que morreu lá na ilha de Patmos, que teve a revelação do Apocalipse, escreve essa carta, provavelmente para uma igreja próxima a Éfeso, né? Ali aos Efésios. Então ele escreve para uma das 7 igrejas do Apocalipse. Nós não temos detalhes de qual específica mas provavelmente foi para aquela região da Ásia Menor, né, que é a Turquia, como nós já vimos. Então, foi endereçado para uma dessas igrejas, mas com um propósito. Não escreveu por escrever,
mas ele tinha uma preocupação que estava acontecendo, porque essas igrejas estavam sendo infiltradas doutrinas erradas. Então, para combater essas doutrinas, tinha falsos mestres, como nós vimos nas cartas ao Apocalipse, que tinha falsos profetas, falsos ensinamentos no meio da igreja. Então, João ouve que está acontecendo nas igrejas e escreve essa carta, especificamente, detalhando algumas áreas que precisavam ser tratadas. E ali existia pelo menos 3 doutrinas, né, que estavam contaminando a igreja. A primeira dela é o gnosticismo, trava a língua danada, né? Gnosticismo, que ele vinha com já vinha com uma ideia da filosofia grega, né? E dentro do gnosticismo vinha o dualismo, ou seja, eles pensavam que o corpo e o espírito, ou o corpo e a alma, eram separados, e o corpo, a matéria, era má. A matéria era pecadora, não tinha jeito, estava perdido, mas o espírito é bom. Então vamos cuidar somente do espírito, porque esse corpo é pecador. Então vamos ceder às vontades desse corpo, vamos viver conforme os desejos desse corpo, da carne, como Paulo diz, e vamos cuidar só do espírito. O resto vai queimar, o bicho vai comer, vai acabar com tudo e vamos viver assim. Então tinha esse dualismo. E João percebe isso e falou, isso aí está errado. O nosso corpo é um templo do Espírito. Temos que cuidar. Né? Não é por aí. Então, tinha essa doutrina que estava infiltrada nas igrejas. Tinha o docetismo. Docetismo era uma crença que eles estavam falando sobre Jesus. Pensando aqui, que essa carta foi escrita mais ou menos do ano 80 ao ano 90. Então já havia ali mais de 50 anos que Jesus já tinha morrido. Então já tinha acontecido 50 anos depois ou 60 anos depois da ressurreição de Cristo, né, como nós meditamos na Páscoa no domingo passado. Então as igrejas já existiam, estavam continuando como igreja, mas surgiu uma doutrina, que é esse docetismo, que falava, Jesus esteve entre nós, mas ele não estava em carne, ele estava em espírito. Porque para fazer o que ele fez, somente um espírito. Porque lembra, a carne é pecadora, a carne é fraca, a carne é do mal, e o espírito que é bom. E começou a difundir, Jesus aí não veio em corpo não. Ele na cruz lá, ele morreu, mas foi um espírito, não foi um corpo literal. E começaram com essas filosofias dentro da igreja. E João percebe e falou, peraí, não, eu estava lá e eu vi. Eu andei com o mestre, eu era o amado do mestre, ele se considera que era o mais chegado de Jesus, depois cuidou até de Maria e tal, ficou ali junto, andou muito próximo a Jesus. E João, já como último apóstolo, que ele já estava velhinho aqui quando ele escreve essa carta, né? E ali ele falou, não, peraí, eu sou testemunha de Cristo, eu vi a ressurreição. Cristo ressuscitou, ele morreu na cruz, né, não pecou e venceu a morte. Então, para combater essa doutrina que estava ali, né, e também tinha uma outra doutrina, né, que era o antinomismo. É um nome difícil, né, mas vocês vão entendendo um pouquinho do contexto. O que significa o antidonismo? É uma doutrina que rejeitava os valores bíblicos da lei. Que rejeitava a lei bíblica. Falou, essa lei de Moisés, essa lei que vocês seguem aí, que os judeus seguem, que obedecem, isso aí é tudo furado, acabou, não existe mais, não precisa mais olhar para isso. Os 10 mandamentos de Moisés ficou lá para trás, acabou. E estava infiltrada dentro da igreja. E será que nos dias de hoje não temos ainda esses sinais envolvendo não somente a nossa igreja, sim, mas a igreja brasileira em todo, a igreja mundial, né? Esse tipo de doutrina, duvidando da ressurreição de Cristo, duvidando do corpo de Cristo, que nós celebramos a Santa Ceia e lembramos do corpo e do sangue de Cristo. Ou seja, foi real o que aconteceu. Nós temos sinais, temos fatos históricos, científicos, que Jesus esteve aqui e que ressuscitou. Tanto é que marcou a história.
Então João, com essa motivação, escreve a primeira carta para essa igreja. Não sabemos qual endereçada especificamente, mas é uma dessas igrejas. E qual que é o motivo, ou seja, quando nós vamos estudar essa série de mensagens sobre vida eterna, é sobre evidências de vida eterna. Ou seja, sinais de quem tem a vida eterna, né? Ou indicadores de quem é a vida eterna. Então, nós vamos trabalhar durante 9 domingos sobre esses temas que sinaliza quem tem a vida eterna. Não que João escreve como ter a vida eterna, mas ele fala, vocês que são cristãos, porque ele já vai no pressuposto que nós somos cristãos, seguidores de Jesus, que já temos a vida eterna, e ele vem e fala, vou trazer algumas evidências, alguns sinais de quem tem a vida eterna, vai acontecer isso na vida dela. Acompanhe esses sinais, acompanhe esses indicadores de quem tem a vida eterna. Então nós vamos trabalhar sobre evidências, né, dentro da carta de João. Então podemos dar uma pescada em alguns capítulos e trazer algumas evidências. E hoje é muito importante nós meditarmos sobre isso, né? O que seria uma evidência? Né? Vamos pensar um pouco o que é uma evidência. A evidência é um sinal do que está ocorrendo, ou uma consequência do que aquele realmente é um fato. Né? E quando uma pessoa deixa alguma evidência, deixa algum sinal, você tem uma certeza um pouco melhor daquilo que está falando. Né? Um exemplo, vamos supor, eu vou falar, amanhã eu vou competir uma maratona de 41 quilômetros, sei lá, 41, 42 quilômetros, não sei, né? Aí você olha para mim, né? Fala assim, ô pastor, não vai nessa não, né? Não tem uma menor, corre uma de 1 quilômetro, né? Por quê? Vocês olham para a minha vida, quem acompanha, sabe que não encontra uma evidência de um maratonista. Eu posso chegar e falar, não, eu vou correr 40 quilômetros, vamos, bora, e vou, não, compro a roupa, compro tudo, e vai, compro os energéticos e água, né? Mas quem está olhando de fora, principalmente a minha esposa, ela vai aconselhar, não entra nessa que você vai dar ruim, né? Vai ter que a ambulância pegar, você não vai aguentar. Por quê? Ela não consegue enxergar evidências na minha vida do que eu sou um maratonista. Mas diferente de quem é um maratonista. Né? Se tem um maratonista, uma pessoa que corre, que pratica, que já correu 10 maratonas, que acorda cedo todo dia e treina 20 quilômetros, que tem uma alimentação adequada, que tem um porte físico mais leve, né? Que tem um tênis de corrida, que gosta, que ama, que está sempre pesquisando, procurando e está vendo sobre maratona, já correu o mundo todo. Você olha para uma pessoa dessa e fala, não, esse aí é mais uma só. Esse aí, tá batendo, o cara come bem, já tem experiência. Então a evidência nada mais é do que nós temos uma segurança maior do que aquilo que está acontecendo. E aqui João fala sobre a vida eterna. Se nós falamos que temos a vida eterna, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, se nós acreditamos no que a palavra está dizendo, eu vou ter algumas evidências na minha vida que eu estou no caminho certo. Que eu vou encarar a morte e eu vou ficar de boa. Porque eu vou ter esse passo para a vida eterna. E às vezes há um questionamento muito grande em nossos corações, se realmente eu sou salvo. Se eu vou ter a vida eterna. Então, essa série vai trazer essa ideia de que a cada domingo nós vamos trazer uma evidência. Né? E só para dar um spoiler da semana que vem, a evidência da semana que vem é comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Aqueles que têm comunhão com Deus e com os irmãos é uma evidência na vida que ele tem a vida eterna. E ele é salvo em Cristo Jesus. Não basta somente vir na igreja, não basta somente ter uma Bíblia, mas que essa evidência não venha ser reluzente em nossas vidas. Então nós vamos estar falando
sobre isso, né? E primeiro, segundo, nem sei que tópico eu tô, né? Mas vocês já souberam de sobrevidência, agora eu vou falar sobre vida eterna. Tem as referências aí no boletim, viu, gente? Vocês acompanham aí, né? Vida eterna, o que você pensa sobre vida eterna? Ou o que é a vida eterna? Né? A vida, o que significa isso para nós? O que a igreja prega sobre vida eterna? O que nós pensamos? A vida eterna, quando nós lemos lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas o quê? Tenha vida eterna, seja salvo. E é sobre isso que eu quero trazer um pouco nessa manhã. Mas isso aí é simples, professor. É simples, mas nas coisas simples que nós dá umas vaciladas, né? Então, o que é a vida eterna? A vida eterna é a vida sem fim, não limitada mais pelo tempo. Jesus oferece a vida eterna a todo aquele que nele crê no seu Salvador. Então Jesus, ele promete a vida eterna, ele dá a vida eterna a todo aquele que nele crê, né? E aí eu gostaria de fazer uma ilustração. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Eu vou precisar das mãos, então aí eu preciso de um pedestal aqui. Bom, eu gosto de uma ilustração do Francis Chan, que ele traz um pouco sobre o que é a vida eterna. Eu me enrolei aqui na corda. Gente, isso aqui é uma corda, né? E peguei com o meu amigo Helenilton ali, né? Que ele tem de tudo ali, gente. Se bobear, tem uma máquina de ressonância magnética no cantinho dele ali, né? De tanta coisa que ele tem ali. Eu falei, me arruma uma corda, né? E aí ele é um exemplo, acho que todos já viram, né? Foi muito comum essa ilustração da corda falar sobre a vida eterna. Então imagine essa corda aqui, que ela tem uma limitação aqui, talvez uns 20 metros, mas imagine que ela chegue lá na Avenida Paulista, outra ponta dela, ou mais, né? Que dê a volta na Terra, a outra ponta dela está lá no Japão agora, a ponta dessa corda aqui, né? Ou seja, você não consegue ver o final da ponta, você vai puxando e não acaba nunca, né? Imagine que isso aqui é a vida eterna. Uma vida sem fim, sem estar dentro do tempo. A pontinha dela, tá vendo essa fita aqui? Isso aqui significa o nosso tempo aqui na Terra. Quantos anos nós temos? Vamos supor, quantos anos nós podemos viver aqui na Terra? 120? Sei lá. 120 se o cara for muito bom, consegue chegar no 120 tiver, né? Tem uma turma lá no Japão, em Nagano, que está passando dos 100, né? Uns velhinhos assim que 105, 106, né? E eu até vi um estudo que um médico escreveu, que o ser humano consegue viver até os 120 se tiver regrado algumas coisas e tal, né? Então eles estão estudando mais sobre isso. Mas vamos supor que possamos chegar nos 100 anos aqui, ó, daria 100 anos aqui, ó, né? O nosso tempo aqui na Terra, ele é tão pequeno, perto da eternidade, que você vai puxando, né? Para Deus, pensa no olhar de Deus, como Ele vê a gente. Que Ele é eterno, Ele não tem início nem fim. Mas aqui, nesse tempo aqui, a gente faz tanta coisa. Nesse período aqui, acontece tanta coisa na vida da gente. Corremos atrás de tantas coisas.
vivemos numa vida louca. E o que a palavra de Deus fala, que é nesse tempo aqui, que vai definir onde nós vamos passar o restante da corda. É no tempo que nós estamos aqui, vivendo esse período aqui. Alguns estão no comecinho, né? Essa turma aqui está aqui ainda. Não sabe nem o que é uma conta da Enel, não sabe o que é um IPVA, né? Não sabe nada da vida ainda. A hora que começar a chegar os boletos, eles vão ver, né? TCC, essas coisas aí, vocês vão ver. Né? Tá bem no comecinho, outros já estão aqui mais no meio. Opa, né? Já tem uma vida mais, né, segura, já conhece um pouquinho mais. Outros já estão mais beirando aqui o cruzamento da linha, né? Mas, independente do tempo, nós estamos nesse período. E a Bíblia fala que nesse período aqui vai definir onde nós vamos passar e com quem nós vamos passar a eternidade. E a Bíblia fala que existe um reino, que é o reino de Deus. Que esse reino é o reino eterno, onde o rei irá reinar, dominar, e que nós vamos adorar e glorificar esse rei o tempo todo. Então essa é uma definição de eternidade que marcou a minha vida. E que mudou a minha vida. Porque se nós estamos pensando nisso daqui, esse tempo aqui vai mudar a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Vai mudar as nossas atitudes. Vai mudar a forma de nós nos comportarmos. Porque a vida eterna não vai começar quando a gente passar dessa linha para cá. Que digamos que essa linha aqui é a morte. Mas aqueles que estão em Cristo, essa linha aqui só vai ser o começo de algo que não tem fim. Então, a nossa preocupação não vai ser só nesse pedacinho. Porque existem religiões que falam, isso aqui não existe. Essa outra parte aqui acabou, morreu, acabou. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós vemos a história de Cristo, o cristianismo, nós vemos que a vida eterna não vai somente começar aqui, mas ela começa também nessa fase aqui. Ó. Então hoje, nós já desfrutamos da vida eterna, de um pedacinho dela, não completa, né? Ou como o Lucas fala, já, mas ainda não. Né? Nós já estamos no caminho certo, mas ainda não. Tem muita coisa que nós podemos fazer aqui. E é o tema que nós estamos trabalhando nesse ano. Até que ele venha, o que nós vamos fazer? Nós só vamos esperar queimar esse pedaço aqui, ó, e pronto, e partir para cá? Não. A nossa vida vai ser diferente. E o que Jesus traz como modelo para nós, é a vida dele na cruz. Que nós possamos imitar a Jesus, crendo nele, e não vamos viver mais a nossa vida nesse período, mas a vida de Cristo em nós. E vamos viver a eternidade, que já começa hoje, começa agora. E vamos estar preparados para a volta de Cristo. Hoje na IBD nós falamos sobre isso, né, pastor Lucas? A volta de Cristo. Cristo voltará, né? Virá buscar a igreja. Quando? A gente não sabe. Quando vamos cruzar essa linha? A gente não sabe. Não está no nosso poder. Nós não sabemos. Que seja o mais longo possível, amém. Porque quanto mais nós ficarmos aqui na terra, mais nós testemunhamos de Jesus. Quanto mais nós estamos aqui, mais nós testemunhamos. Porque se nós pensarmos somente na morte e na eternidade, nós somos egoístas. Né? Hoje o Lucas fez uma pergunta para nós. Falou, se você soubesse que Jesus voltasse amanhã, o que você faria? Se tivesse a certeza, vai vir amanhã, ele está chegando. Né? O que nós fazíamos? Qual que seria a nossa reação? Né? Aí cada um fala um pouco, eu estou tranquilo, eu vou ficar de boa, não vou apavorar. Outros já vão, não, eu tenho que pedir perdão por meus pecados, muitos pecados e tal.
E outro, será que nós poderíamos falar mais de Jesus para que o máximo de pessoas que amamos pudesse, né, partir para esse outro lado? Então, amados, isso é uma forma de nós olharmos e dedicarmos o quão é importante viver para Cristo. E quando eu entendi isso, porque eu cresci numa cultura cristã evangélica, que falava assim, quando eu aposentar, eu vou ser pastor. Né? Meus tios falavam isso. Quando eu aposentar, estiver lá no vinho, aí eu vou me dedicar à obra, dedicar à obra de Deus. Já tá. Aí eu fiquei pensando, mas rapaz, para me aposentar vai demorar tanto, né? Ainda mais nessa geração aqui. Eu falei, eu só vou começar a servir a Deus com intensidade. Só vou começar a me dedicar à obra de Deus quando eu aposentar, porque aí eu vou ter uma segurança financeira, que aí eu não vou ficar precisando depender de ofertas de dízimo, ficar dependendo de outras coisas, e eu vou deixar isso para o final da minha vida, e não vou aproveitar a melhor fase da minha vida, que é a fase que nós temos energia, que nós temos disposição, que nós temos vontade de fazer as coisas, e eu vou deixar isso para lá, e eu vou parar de me dedicar ao Senhor. Então, quando nós temos um conceito de eternidade vivo em nossas vidas, a nossa vida é diferente aqui. Então, quando nós falamos de evidências de vida eterna, nós vamos sinalizar algumas atitudes nossas que mostram que nós vamos passar a eternidade com Cristo. E essa é uma decisão que nós tomamos aqui. Muitos já tomaram essa decisão. Que é essa decisão de aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. De que crê que Jesus Cristo morreu. Semana passada nós celebramos a ressurreição de Cristo. Que é o que dá, lá no Japão, fala o carimbo, bateu o Incan. Bateu o Incan é assinatura, fechou o negócio. Né? Quando você fecha um negócio no Japão, você bate o carimbo. Cada família tem um Incan. Bateu o Incan, fechou. A ressurreição de Cristo é essa comprovação do que o Evangelho é verdadeiro e é real. Que Jesus venceu sobre o pecado, venceu sobre a morte. Que é o maior medo de todos. O maior medo do ser humano hoje é passar essa linha aqui, ó. Falou, e aí, o que vai ser? Porque não voltou ninguém assim, né? Não tem Ctrl Z. Não volta, né? Não dá para andar para trás. Só vai. Cruzou aqui, só foi. E a nossa esperança, a nossa alegria é que tem muita gente que já está aqui, ó. Glória a Deus por isso. Já estão desfrutando dessa vida eterna. Mas nós que estamos aqui, nós podemos meditar na nossa vida, de como nós estamos vivendo e seguindo a Jesus. Então, que você possa, durante esta série, nesse momento, em cada culto, nós temos a certeza e a convicção da salvação em Cristo Jesus. E que nós estamos no caminho certo, conduzindo. Que aí o Espírito Santo nos acompanha. Que Jesus disse, eu vou morrer, vou ressuscitar. Passou 40 dias com os discípulos aqui, ressurreto, falando, pregando, falando do reino de Deus. Voltou aos céus, está preparando um lugar para nós, mas mandou o Espírito Santo para nos ajudar nessa fase aqui, ó. Porque aqui nós vamos enfrentar lutas, perseguições, angústias, lágrimas, dores, mas também alegrias e esperança, porque nós cremos na vida eterna. Então, guardar a vida eterna aqui, essa aqui é limitada, sabe? Então, para aqueles que já têm a certeza da vida eterna, glória a Deus, você está no caminho certo. Continue. Vale a pena. Vai valer a pena. Mas aqueles que ainda estão em dúvida, que através dessa mensagem, através das Escrituras, nós possamos estar tendo cada vez mais essa certeza.
eu queria trazer um conceito bem tranquilo, bem básico aqui, sobre algumas bases falsas sobre a salvação. E muitos falam que para mim conseguir ter a vida eterna, para mim poder viver essa vida eterna em Cristo, eu só preciso ser uma pessoa boa. Você sendo uma pessoa boa, você já está garantido para o resto da corda. Gente, isso é uma falsa certeza. Não é uma evidência real. Eu nunca falei palavrão, eu nunca fiz mal para ninguém, eu ajudo os pobres, eu sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa boa. Isso não é o suficiente para podermos ser salvos. Porque o preço da salvação foi um preço muito alto. Nós não podemos comprar, nós não tínhamos recursos para comprar a salvação. Nem valor financeiro, porque foi um preço de sangue. Um preço de vida. E uma vida que não tinha pecado. Que era de Cristo. Ele não pecou. E a Bíblia diz em Romanos que todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. Todos nós necessitamos da salvação. Então, uma das bases da certeza da salvação, uma falsa base, né, uma falta de certeza, é as boas obras, a religiosidade. Quem garante? Não, só de você ir na igreja já está salvo. Não. Às vezes a pessoa vem para a igreja e não é salvo. Apenas só é um religioso. Mas não teve a regeneração, ou seja, uma transformação do coração. E isso não é uma base certa, verdadeira para a salvação. Experiências com os pais. Eu cresci na igreja, minha mãe, desde pequeno, trazia a gente para a igreja. E era mais bruto o negócio, né? Hoje eu falei, meu Deus, eu sou perto com meus filhos, mas meus pais eram mais brutos, porque a gente não podia chegar atrasado na escola dominical, tinha que ler a Bíblia, tinha que decorar versículo. Né? Pegava pesado na época. Mas mesmo assim, não é porque os meus pais eram cristãos, não é porque eu cresci numa igreja cristã, não é porque eu conhecia tudo o que acontecia na igreja, sabia os hinos de cor, tocava com os olhos fechados. Ai, gente, meu Deus, lembrei disso agora. Eu aprendi a tocar com os olhos fechados para se um dia eu ficar cego, eu tocar alguma coisa. Olha que mente, gente. Eu falo, treina a tocar com os olhos fechados, porque se um dia eu perder a visão, eu vou saber fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, fazer alguma coisa na vida. Coisa de adolescente já, oh meu Deus, por que eu lembrei disso? Né? Mas sabe as coisas assim que eu posso conhecer tudo dentro da igreja, todos os departamentos, mas isso não é a certeza que eu sou salvo. E às vezes a gente se baseia nessas evidências, e são evidências falsas, são indicadores falsos. Então, cuidado com o que você está tendo a certeza da salvação. E eu achava também que eu não era salvo porque eu nunca tinha vindo aqui na frente e erguer a mão, assim, e o pastor orar na minha cabeça, né? Eu achava que salvo só tinha que ser aquela pessoa que erguia a mão e vinha aqui na frente e o pastor tinha que orar na cabeça. E eu nunca tinha feito isso. E eu falei, meu Deus, eu nunca fiz isso, então acho que eu não sou salvo. Mas eu já tinha entendido na Bíblia que o que era viver para Cristo, o que era uma vida de santidade. Então cuidado, que às vezes a gente tem umas bases erradas sobre isso, né, sobre a salvação. Mas onde nós podemos encontrar uma base certa, né, sobre a salvação? Lá no versículo que nós lemos no início, 1 João 5,13, olha o que diz. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Ou seja, vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Ou seja, nós só podemos ter essa certeza da vida eterna através de Jesus Cristo, de crer em Jesus Cristo. E lá em Romanos 10, 9 e 10 também fala, não somente crer, mas confessar com a sua boca e com o seu coração que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é a chave, é o portal, é o que nos faz termos a salvação. Nós confessarmos a Jesus, crer com o coração, crer que Jesus Cristo ressuscitou.
Todos aqui creem, têm a certeza que Jesus ressuscitou? Amém! Então sua fé tem que ser fundamentada nessas coisas, em Jesus Cristo, né? E podemos ver também outros textos que falam sobre isso, né? E o que o Senhor tem, Ele quer que todos sejam salvos, né? Em Isaías 59, e também em Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo, assim que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida agora que eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, nós podemos encontrar a base da salvação em Jesus Cristo. Em Jesus. E a necessidade da salvação. Nós precisamos ser salvos. Para ser salvo, primeiro a gente tem que entender que a gente está perdido. E é difícil entender isso, que nós estamos em pecado. É difícil entender que nós estamos longe de Deus. Principalmente para quem sempre teve uma vida moral reta. Para quem sempre teve uma boa conduta. É difícil entender isso. Lá no Japão, a maior dificuldade de falar do evangelho é falar que a pessoa é pecadora. Não, eu não sou pecador. Pago meus impostos certos. Eu respeito o próximo. Eu não faço as coisas erradas. Então eu não sou pecador. E às vezes a gente vai para um lado moral, fala, não, eu sou salvo. Mas a salvação não é baseada nas obras, no que nós fazemos. Mas a salvação é baseada com aquilo que nós cremos em Jesus. E que se nós formos apertar a mesma coisa, se nós formos apertar, a gente tem um pouquinho de mal lá no coração. Né? A gente tem maldade. E sabe onde eu aprendi, onde eu experimentei isso? Foi uma vez quando eu fui para o Japão, voltei, comprei um carro e coloquei um som no carro. O melhor som que não, no lançamento no Japão, na época era um Kenwood com MP3, cheio de luzinha, um monte de coisa. Coloquei o som na sexta-feira. No sábado o bandido entrou em casa, quebrou o vidro do carro e levou embora o som. A hora que eu vi tudo rebentado, o painel do carro, os vidros rebentados, aí deu um negócio no meu coração. E eu pensava, eu sou crente. Mas eu orei, eu falei, Deus, que ele possa cair da moto, o caminhão passar por cima e o cachorro comer a cabeça. Né? Tipo assim, desejando o mal para aquela pessoa, o tanta raiva, eu falei, por que o cara foi e fez isso? Onde eu vou achar esse som? Não tem mais aqui no Brasil, né? Pensando nisso. E aí eu vi e falei, gente, eu tenho maldade no meu coração. Eu podia ter tido um outro olhar, né? E ele roubou um CDs original que eu tinha ainda, na época eu comprava CD. Eu falei, meu, só de CD tem um monte de dinheiro. E aí depois eu falei, não, pelo menos ele pode escutar um CD e se converter, né? Tem um outro lado. Mas se nós apertar mesmo, se for investigar o nosso coração, a gente tem maldade. Porque o pecado já está dentro da gente, desde o nascimento. Isso é uma herança que vem de Adão. Quando Adão e Eva pecou, toda a humanidade veio junto. Então, já está, por mais que você seja bonzinho ou seja o pior pessoa do planeta, nós precisamos ser salvos. Nós somos pecadores. Então, há uma necessidade. Há uma necessidade da salvação. E a salvação é o perdão de Deus e a presença de Cristo em nós. Então, nós realmente somos salvos quando nós compreendemos que Deus nos perdoou através de Cristo na cruz, porque o preço foi alto. E nós vivemos a vida de Cristo em nós. Porque quando nós morremos, o velho homem é enterrado, né? Quando, no símbolo do batismo, quando batiza, é o sinal que eu morri, o meu velho homem morreu, e nasceu quem? Jesus em nossas vidas. Então eu vou começar a viver a vida de Cristo em nós. E esse é o maior desafio do cristianismo. Porque o velho homem sabe nadar, né? O pessoal sempre fala. Ele sempre está querendo voltar e fazer com que nós vivemos de uma outra forma, de um outro jeito de pensar. Mas nós vivemos
a vida de Cristo. E o desafio dessa vida é ser cada vez mais parecido com Jesus. Não que nós sejamos como Jesus 100%, mas cada vez mais parecido, né? E eu lembro que uma coisa que eu compreendi isso foi quando fazia engenharia e na matéria de cálculo 1, né, tem uma definição de limite. Um número, um limite daquele número, ele tende a ser um número, mas ele não é exato. Quando vai nem lembro agora os nomes, mas eu lembro que tinha uma definição de número, vamos supor, é o número 3, mas não é o número 3, ele tende a ser ao número 3, então ele chega bem próximo do número 3. Um exemplo, isso aí fala em expressões e tal, né, funções. Mas essa definição de nós sermos cada vez mais perto, próximo de Jesus, não longe, mas que ele venha a ser o modelo, né, que venha a ser o nosso alvo, ser cada vez mais parecidos com Jesus. Então, a necessidade da salvação é isso. A salvação é o perdão de Deus, quando você compreende que é perdoado por Deus e que essa nova vida é a vida de Cristo em nós. E aí sim, nós podemos ver, né, e viver para a vida eterna. Então, tudo que eu estou falando aqui, amados, é o que nós já pregamos e vamos continuar pregando. Sabe por quê? A igreja é a única instituição, Igreja de Cristo, não estou querendo falar de placa, que fala sobre vida eterna, que trabalha sobre a vida eterna. Nós podemos ver as maiores corporações do mundo, né? Sei lá, Coca-Cola, Tesla, eles têm um produto específico. A igreja fala e tem autoridade para falar sobre vida eterna. Então, algo de grande valor é o que é pregado aqui. Não somente na igreja, mas a Bíblia. Quando nós vamos para a Bíblia, é algo que nós estamos falando não somente dessa vida. Não somente, digamos, de um produto a ser consumido, mas sim falamos de uma vida eterna com Deus e não terá fim. E eu gostaria de ler Romanos 10. Vou ler o 9, né? Diz Romanos 10, 9. Diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Verso 10, porque com o coração se crer para a justiça, e com a boca confessa a respeito da salvação. Verso 11, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Então, que nós possamos confessar com a nossa boca e crer com o coração que Deus ressuscitou Jesus, que a morte foi vencida, para que nós possamos fazer parte e ter a vida eterna. E quando nós temos a vida eterna, algumas evidências vão acompanhar a nós, que é o que nós vamos estudar, que é o que nós vamos ver nos próximos domingos. Então, que Jesus venha ser vivo em nós, que nós possamos ter essa comunhão com Ele, e confessarmos e crer na salvação em Cristo Jesus. E eu gostaria de orar com você. Queria pedir para o pessoal do louvor já se posicionar, que depois nós vamos ter um outro momento dos dízimos e ofertas, mas eu gostaria de orar. Se você ainda não fez essa confissão, se você ainda não declarou com a sua boca essa certeza de que Jesus pode salvar. E receber a Cristo implica arrependimento.
significa, olha, isso é importante, amados. Receber a Cristo não implica em arrependimento, nós temos que arrepender que somos pecadores, significa deixar de confiar a nossa capacidade para nos salvar. Porque às vezes nós estamos lutando aqui, pensando, eu consigo me salvar. Eu sou uma pessoa boa, eu vou conseguir me salvar. Mas quando nós entendemos, eu não consigo me salvar, eu não vou conseguir, porque esse preço eu não consigo, eu não tenho acesso a esse preço. Mas quando nós cremos que Jesus nos capacita para isso, então nós temos a vida eterna. Então, a salvação, foi um preço alto, mas é algo simples. E todos nós temos e podemos alcançar. Ainda. Chegar um dia que não vai ter mais. Principalmente quando o cruzar a linha ali chegar. Então eu gostaria de orar com você. Curva a sua cabeça e vamos estar orando. E que nesta oração, você que ainda não confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, você possa declarar isso. Fazendo essa oração ao Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu creio que o Senhor Jesus venceu a morte e morreu por meus pecados. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado a Deus porque o Senhor fala em nossos corações. E se há alguém aqui ainda, Senhor, que não confessou, não se tornou público essa decisão, que essa oração de confessar, de declarar que o Senhor é o único e suficiente Salvador em nossas vidas, ó Pai. Que essa pessoa possa fazer isso nesta manhã. E que esta oração venha a ser sincera nos corações, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que continue falando em nossos corações, que o Teu Espírito possa, Senhor, falar em cada um aqui, ó Pai. E que hoje haja salvação, ó Pai. E que os céus venham se alegrar, ó Pai, por cada pecador que se arrepende, ó Deus. Em nome de Jesus eu te peço. E nos conduza, Pai, durante essa série de sermões, ó Pai. Continue falando com a Tua igreja. Amém e amém. Se você fez essa oração, depois nos procure. Tem um pastor Lucas, eu, ou qualquer outro diácono, qualquer um outro irmão. Fala, eu fiz aquela oração que o pastor falou. Eu quero viver uma vida para Cristo. Eu quero pertencer a esse povo, eu quero pertencer à igreja de Cristo. E eu quero passar a minha vida eterna com Ele. Nos procure. Vamos andar juntos. É uma caminhada de todos, um ajudando o outro. E um orientando o outro. E aí sim nós vamos poder desfrutar da vida eterna, não lá, mas agora. E a verdadeira alegria que temos em Cristo Jesus. Amém? Amém, queridos. Agora nós vamos ter o nosso momento de dízimos e ofertas. A diaconia vai passar recolhendo. Se você veio preparado para esse momento, você pode deixar ali no saquinho. E a gente sempre gosta de lembrar, que nós somos uma igreja muito missionária, então muitos dos recursos que a gente arrecada aqui, inclusive tem também o Real Missionário no último domingo, a gente passa para esses missionários que estão em tantos lugares, para também poder abençoar a vida deles e para que o reino possa se expandir, para que a palavra possa chegar em mais vidas, em mais corações, em mais lugares. Então, se você veio preparado para esse momento, pode contribuir. Amém?